No centro de São Bernardo do Campo, morreu numa tentativa de assalto hoje. 2 homens invadiram a agência. Depois do calor, a chuva forte no meio da tarde. 30 árvores caíram na capital e região metropolitana. Esta atingiu um ônibus escolar e um carro na zona norte. As mudanças na rede pública de saúde da capital. O atendimento de emergências vai para as unidades básicas de saúde e as consultas serão feitas por médicos do Programa de Saúde da Família. A Prefeitura de São Paulo disse que a mudança vai ser feita aos poucos. E ainda nossos repórteres mostram como é o dia a dia dos alunos imigrantes no estado brasileiro que mais recebe crianças e adolescentes estrangeiros. Agora, aqui no SPTV. Boa noite a todos. Uma funcionária do Banco Mercantil do Brasil morreu durante um assalto em São Bernardo do Campo. 2 ladrões invadiram a agência que fica no centro da cidade. Os vigilantes atiraram sem saber que a arma dos bandidos era falsa. A reportagem de Marcelo Poli para o Globo Cidade mostra como tudo aconteceu. As cenas são fortes. O homem de camisa branca e o outro de jaqueta entram no banco como se fossem clientes. Dentro da agência, eles se separam. Um senta no banco na fila de espera. De repente, ele se levanta e rende um dos vigilantes. O outro tenta falar no chão, atira e acerta o ladrão. Ao mesmo tempo, os colegas do outro vigilante tentam dominar o outro ladrão. Eles lutam com o bandido, que também é baleado. Assustados, os clientes se protegem embaixo das cadeiras. Ouvi os tiros, aí eu fiquei com medo e na hora assim eu acabei atravessando pro outro lado da rua, né? Porque eu fiquei bastante assim traumatizado, né? Porque foi uma ação muito rápida, né? No meio da confusão, a funcionária do banco, Michele Bertoloni, de 27 anos, foi atingida nas costas por um tiro e morreu. Michele tinha acabado de chegar para trabalhar. Os parentes contaram que ela cuidava da área de atendimento aos clientes e que costumava ficar logo na entrada da agência. Ela já estava empregada aqui havia 7 anos. Bem dinâmica, gostava, amava trabalhar lá. Estava assim em ascensão mesmo, né? Também ascensão, mas foi interrompido, né? O delegado que investiga o caso mostrou a arma usada pelos ladrões. Ela é de brinquedo. 2 seguranças efetuaram disparos e vai ser apurado de qual deles que efetuou o disparo. Na verdade, não foi um disparo intencional, foi para se defender, todo mundo sabe disso, né? Por isso, eles serão liberados daqui. Os bandidos feridos foram levados para o pronto-socorro central. Júlio César de Jesus, de 42 anos, já tem passagem por roubo. E René Pires dos Santos, de 32, por porte ilegal de arma. A perícia é que vai indicar de qual arma saiu o tiro que atingiu Michele. O Banco Mercantil do Brasil lamentou o ocorrido e informou que está dando suporte à família da vítima e aos colaboradores da agência. Um grave acidente entre 2 ônibus deixou 23 feridos hoje cedo em Guaianazes, zona leste da capital. O acidente foi às 6h30 da manhã na Rua da Passagem Funda, uma das mais movimentadas da região. Os 2 ônibus lotados bateram de frente. O impacto foi tão forte que arrancou o banco de um dos ônibus. E os para-brisas foram parar no chão. A maioria dos feridos estava em pé. O motorista do ônibus amarelo ficou preso nas ferragens. Os bombeiros levaram cerca de 1 hora para conseguir retirar o homem que teve uma fratura exposta. A perícia deve determinar a causa do acidente, mas testemunhas contaram que um ônibus invadiu a contramão. A rua só foi liberada por volta das 11 horas da manhã. A Prefeitura da capital planeja mudanças no atendimento básico de saúde e deve transferir o atendimento de emergência, que hoje é feito por especialistas nas AMAs, para os médicos do Programa Saúde da Família. Na AMACE, o tempo de espera é um desafio à paciência. Com muita sinusite, passando muito mal, falta de ar. 5 horas esperando para ser atendida? Não tem como, não tem condições. O ser humano não aguenta isso, entendeu? As AMAs são como um pronto atendimento para casos mais simples. A Prefeitura diz que vai resolver o mau atendimento, fazendo com que as 108 AMAs da cidade sejam absorvidas pelas UBSs.
As consultas passam a ser feitas por equipes do Programa Saúde da Família, que vão acompanhar os pacientes ao longo dos anos. Quando for o caso, encaminham para os médicos especialistas. Metade dos atendimentos nas UBSs vai ser de consultas espontâneas e a outra metade de consultas agendadas. Os ginecologistas e pediatras das AMAs vão para os centros de especialidade. A ideia é ter 5.000 profissionais nas equipes do Saúde da Família, entre médicos, enfermeiros e agentes comunitários. Uma parte ainda vai ter que ser contratada. Mas e quando a AMA que você frequenta vai deixar de existir do jeito que é hoje? Essa pergunta ainda não tem resposta. A Secretaria Municipal de Saúde diz que isso vai acontecer aos poucos, na medida em que for conseguindo contratar as equipes. O especialista só sai quando chegar o médico de saúde da família. Então nós não vamos tirar nenhum especialista antes que a estruturação das equipes de saúde da família estejam funcionando no mesmo local. Então nenhum local vai fechar, nenhuma estrutura vai ser fechada. Elas vão mudar o tipo de atendimento para melhorar o atendimento da população. A Prefeitura ainda não tem um cronograma para as mudanças, mas diz que até o fim do ano, todas as UBSs devem contar com equipes do Saúde da Família. Choveu forte hoje em várias regiões da capital, toda a cidade entrou em estado de atenção para alagamentos. 30 árvores caíram, a maioria nas zonas norte e oeste. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura registrou a queda de granizo em Santana, Casa Verde, Pinheiros e Lapa. A chuva chegou forte no meio da tarde e deixou a região da Marginal Pinheiros, a Zona Oeste, o Centro e a Zona Leste em estado de atenção para alagamentos. A chuva veio com ventania na Zona Norte. A água subiu na Avenida Taliba Leonel, perto da Estação Parada Inglesa no metrô. No bairro da Água Fria caiu granizo. Teve granizo também na Marginal Pinheiros, perto da Ponte Eusébio Matoso. Em Pinheiros, o vento foi tão forte que levantou a telha deste prédio e também caiu granizo. A chuva foi rápida. 10 minutos depois, o tempo abriu. Na Rua Harmonia, perto do Beco do Batman, o telespectador Rafael Sampaio gravou carros boiando. A água subiu também no Minhocão e ocupou as duas pistas. Os motoristas dos carros pararam e só as motos passaram. E um longo congestionamento se formou. No Tucuruvi, uma árvore de grande porte caiu em cima de um ônibus escolar e de um carro. Foi um baita susto, mas ninguém se feriu. Outra árvore caiu em cima de um carro na Rua João Ramalho, em Perdizes. A queda de uma outra árvore fechou a pista da Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco. O trânsito foi liberado agora há pouco. Na hora da chuva forte, uma ocorrência na subestação de Pirituba provocou uma interrupção de energia elétrica durante 22 minutos em 15 bairros. Segundo a Eletropaulo, 6 subestações foram desligadas e 288 mil clientes das zonas norte, oeste e parte de Osasco ficaram sem energia. A Eliana Marques já chegou, está aqui no estúdio, vai explicar pra gente tudo o que aconteceu e vai contar se ainda pode chover forte hoje à noite. Boa noite, Eli. Boa noite, Tramontina. Boa noite para vocês também. Olha, não dá para descartar ainda chuva hoje, em um ponto ou outro ainda pode chover forte, sim. Agora, hoje, antes dessa chuva forte começar, um pouco antes, a brisa do mar já tinha chegado às regiões próximas, olha, da Serra do Mar. Então, por exemplo, Parelheiros e São Bernardo do Campo já estavam com umidade elevada e a temperatura bem mais baixa, enquanto as outras regiões que não tinham ainda recebido essa brisa do mar continuavam com umidade mais baixa e temperatura bem mais alta. Aliás, a máxima hoje na capital foi de 31,2 graus, 3 graus a mais que a média de março. Depois desse calor é uma chuva, né, Tramontina? E olha, essa brisa do mar pode provocar muita chuva ainda hoje no litoral entre Santos e Sebastião. E isso aqui é esperado mais para a madrugada, Tramontina. Amanhã esta situação pode se repetir? Não dá para descartar também, porque a gente vai ter calor, olha, máxima de 29 graus, aí vem as pancadas de chuva a partir da tarde e como a gente vê aqui, vai ser assim durante boa parte dessa semana. E dá uma esquentada, né? Exatamente, olha aí 32? De novo, os 32 graus. Hoje fez 31,2, quarta-feira podemos ter 32 graus. Obrigado, Eli. De nada, até amanhã. Até. Tchau, tchau. A seguir você vai ver aqui no SPTV a Semana do Consumidor, que começa com uma ação para o acerto de contas atrasadas de água, luz e gás.
E agora vamos ver como está o trânsito na capital nesse momento. A gente começa com a Marginal Pinheiros, aqui pertinho da gente. Tá tudo travado. Ninguém vai para canto algum. Olha só que situação, hein? Péssima situação para o motorista que está enfiado nesse trânsito em direção ao Cebolão e Castelo Branco. Vamos mudar de câmera? 23 de maio, a situação piora para quem vai para o centro da cidade. Trânsito travado, um pouquinho melhor em direção à Zona Sul, mas aqui os motoristas têm uma enorme dificuldade. E na Marginal Tietê, a situação é mais complicada, como sempre, aqui no caminho, na pista local para a Dutra e Ayrton Senna. A gente volta já já com outras notícias. A Prefeitura da capital vai ampliar a Operação Delegada, que é conhecida como o bico oficial dos policiais militares. O prefeito João Dória anunciou hoje que os valores pagos para os policiais vão ser reajustados para incentivar a adesão ao programa. Os policiais também vão multar quem fizer xixi na rua, descartar lixo irregularmente ou for flagrado em pichações. A Operação Delegada, um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, foi criada em 2009 para combater o comércio ilegal de ambulantes. Chegou a ter 4.000 homens, mas no ano passado tinha apenas 750. Agora a Prefeitura quer completar o quadro de 1.200 vagas disponíveis. Os oficiais que aderirem à operação vão receber R$ 28,00 por hora trabalhada. Os demais PMs, R$ 25,00. Começou hoje a Semana do Consumidor. A Agência Reguladora de Saneamento e Energia montou estandes na Estação Brás do metrô para tirar dúvidas, atender reclamações e negociar dívidas de água, luz e gás. Seu Cléo mora em Suzano e no ano passado passou a usar o gás canalizado, ou de rua, como também é chamado. Parcelou o kit de instalação em 12 vezes. Hoje, quando viu uma tenda da Comgás no metrô, decidiu pagar tudo de uma vez. Estava descendo aí na escada, aí vi a da Comgás e aí eu falei, vamos ver como é que é o negócio aí, vamos acertar tudo logo. Quem não tinha notícia boa era Suzane. Pediu o desligamento da energia na antiga casa em 2017. Ela disse que a Eletropaulo não desligou e seguiu cobrando. Agora eu fiz uma cartinha solicitando uma resolução e eles me pediram 10 dias úteis para resolver. Até amanhã, a Comgás, a Sabesp e a Eletropaulo participam de uma ação na Estação Brás do metrô para tirar dúvidas, ter acesso a alguns serviços, como mudança de cadastro e, especialmente, negociar dívidas. Quem montou esse encontro foi a Agência Reguladora Paulista de Energia e Saneamento. Nós vamos estar distribuindo senhas e vamos procurar atender a todos que chegarem aqui. Uma informação importante para quem pretende vir aqui é que nenhuma das 3 empresas renegocia um acordo já feito e que não tenha sido cumprido pelo consumidor. Elas até aceitam o pagamento, mas não rediscutem o contrato. Desconfiado, o seu Paulo chegou com a certeza de que tinha dívida com a companhia de energia. Faz ano que eu tenho uma dívida pendente, né? Então tem que ver, né? Para ficar com o nome limpo. Saiu sabendo que não deve nada. E essa é a melhor notícia para os dois lados. O atendimento na Estação Brás começa às 8 horas da manhã, vai até 7 horas da noite. Para saber como renegociar dívidas com as concessionárias, acesse a página de São Paulo no G1. A partir deste mês, o governo federal vai enviar para alguns estados do país os venezuelanos que estão em Roraima. São Paulo deve receber 350 pessoas. Muitas escolas da capital já estão preparadas para receber crianças e adolescentes de várias nacionalidades. E não é de hoje. Acompanhe comigo aqui no telão. Olha só esses números. Mais de 1/3 dos estudantes estrangeiros do país estão matriculados em escolas paulistas. Olha só, 34,5%. Outros 10,7% estão no Paraná e 10,6% em Minas Gerais. O repórter Filipe Mancuso mostra como é a rotina desses imigrantes que estudam aqui na capital. A haitiana Jenny Flores chegou ao Brasil e entrou na escola estadual Marina Sintra, no centro da capital, em 2016. O começo não foi fácil. E na primeira vez que eu entrei aí tinha aula de ciência. Aí tem um menino lá que fica falando as coisas. Depois que eu ouvi muitas pessoas ficar rindo, falei, meu Deus, ficou pensando. O que ele está falando? O que ele está falando de mim? Depois eu vi a professora colocar ele na fora. Falei,
Hoje, ela não tem mais esse tipo de problema. Quando eu chegar aqui, todo mundo me recebe. Todas as professoras gostam muito de mim. Chega lá na sala, ô Jenny, você entendeu? Você entendeu o que você é para fazer? Qualquer coisa que eu quero, só pedir. A colombiana Derli estuda na mesma escola. Disse que tudo ficou mais fácil quando ela começou a falar o português. Quando eu aprendi a pegar mais a língua, aí já conseguia me comunicar mais com as pessoas. Aí já fui mudando um pouquinho porque eles já sabiam que eu entendia. O número de alunos estrangeiros nas escolas de São Paulo está aumentando. Em novembro de 2017, a rede estadual tinha 10 mil alunos de outros países, 15% a mais do que no ano anterior. Para orientar professores e funcionários das escolas que recebem imigrantes, o governo lançou essa cartilha e também conta com a criatividade dentro das salas de aula. A gente percebe que os professores que são muito engajados e comprometidos, eles já estão desenvolvendo projetos e parcerias com ONGs e com institutos em relação ao idioma. Na capital, a rede municipal de ensino tem mais de 4.500 alunos estrangeiros de 82 nacionalidades. Na Escola Municipal Infante Dom Henrique, no Canindé, mais de 20% dos alunos nasceram fora do Brasil. São bolivianos, angolanos, paraguaios, sírios. Tudo por aqui é pensado para ajudar os estrangeiros a driblar a barreira da língua. Nas portas, por exemplo, as frases de indicação são em português, inglês, espanhol e árabe. O Mohamed fugiu da Síria com os pais por causa da guerra. Quando chegou na escola há 2 anos, conhecia poucas palavras em português. Eu cheguei, não tinha amigo, aí depois todo mundo ficou me perguntando, eu não sabia falar português. Depois, quando eu aprendi, comecei a brincar, a falar. Coincidentemente, os alunos do 6º ano estão aprendendo na aula de matemática a história dos numerais indo-arábicos. Aí o Mohamed disse que tinha uma surpresa pra gente, que ficou com saudade da Síria, e escreveu uma frase da pátria-mãe dele. Tá terminando aí, Mohamed? Sim, já terminei. O que você escreveu aí, em árabe? Habul Brasil. Agora, em português, traduzindo pra gente? Eu amo o Brasil. A lei determina que os estrangeiros têm o mesmo direito à educação que as crianças e adolescentes brasileiros. Vamos voltar a falar da chuva agora com a participação dos internautas que postaram imagens usando a hashtag SP2. Olha só, o Cícero Ricardo diz, chuva na Zona Norte às 5 horas da tarde. Olha só que coisa, hein? Deixa eu abrir novamente aqui. A chuva na Zona Norte de São Paulo que foi registrada pelo nosso telespectador. Aí entrando. Deixa eu passar para uma outra. Chuva com ventos fortes na Guaicurus, bairro da Lapa, disse o Clebson. Olha a imagem, a chuva com ventos fortes, sem dúvida alguma, assustando todo mundo no bairro da Lapa. Tem mais aqui, ó. Olha a chuva no meu prédio, Santa Cecília. O Edmar lembrou pra gente aqui no SPTV. Assim termina o nosso jornal desta segunda-feira. As reportagens todas estão no Globoplay. É fácil. Notícias do Brasil e do mundo você tem logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite. Boa noite a todos e até amanhã, colaboradores da agência. Um grave acidente entre 2 ônibus deixou 23 feridos hoje cedo em Guaianazes, zona leste da capital. O acidente foi às 6h30 da manhã na Rua da Passagem Funda, uma das mais movimentadas da região. Os 2 ônibus lotados bateram de frente. O impacto foi tão forte que arrancou o banco de um dos ônibus. E os para-brisas foram parar no chão. A maioria dos feridos estava em pé. O motorista do ônibus amarelo ficou preso nas ferragens. Os bombeiros levaram cerca de 1 hora para conseguir retirar o homem que teve uma fratura exposta. A perícia deve determinar a causa do acidente, mas testemunhas contaram que um ônibus invadiu a contramão. A rua só foi liberada por volta das 11 horas da manhã. A Prefeitura da capital planeja mudanças no atendimento básico de saúde e deve transferir o atendimento de emergência, que hoje é feito por especialistas nas AMAs, para os médicos do Programa Saúde da Família. Na AMACé, o tempo de espera é um desafio à paciência. Com muita sinusite, passando muito mal, falta de ar. 5 horas esperando para ser atendida? Não tem como, não tem condições. O ser humano não aguenta isso, entendeu? As AMAs são como um pronto atendimento para casos mais simples. A Prefeitura diz que vai resolver o mau atendimento, fazendo com que as 108 AMAs da cidade sejam absorvidas pelas UBSs.
As consultas passam a ser feitas por equipes do Programa Saúde da Família, que vão acompanhar os pacientes ao longo dos anos. Quando for o caso, encaminham para os médicos especialistas. Metade dos atendimentos nas UBSs vai ser de consultas espontâneas e a outra metade de consultas agendadas. Os ginecologistas e pediatras das AMAs vão para os centros de especialidade. A ideia é ter 5.000 profissionais nas equipes do Saúde da Família, entre médicos, enfermeiros e agentes comunitários. Uma parte ainda vai ter que ser contratada. Mas e quando a AMA que você frequenta vai deixar de existir do jeito que é hoje? Essa pergunta ainda não tem resposta. A Secretaria Municipal de Saúde diz que isso vai acontecer aos poucos, na medida em que for conseguindo contratar as equipes. O especialista só sai quando chegar o médico de saúde da família. Então nós não vamos tirar nenhum especialista antes que a estruturação das equipes de saúde da família estejam funcionando no mesmo local. Então nenhum local vai fechar, nenhuma estrutura vai ser fechada. Elas vão mudar o tipo de atendimento para melhorar o atendimento da população. A Prefeitura ainda não deu um cronograma para as mudanças, mas diz que até o fim do ano, todas as UBSs devem contar com equipes do Saúde da Família. Choveu forte hoje em várias... Elas até aceitam o pagamento, mas não rediscutem o contrato. Desconfiado, o seu Paulo chegou com a certeza de que tinha dívida com a companhia de energia. Faz ano que eu tenho umas dívidas pendentes, né? Então tem que ver, né? Para ficar com o nome limpo. Saiu sabendo que não deve nada. E essa é a melhor notícia para os dois lados. O atendimento na estação Brás começa às 8 horas da manhã, vai até 7 horas da noite. Para saber como renegociar dívidas com as concessionárias, acesse a página de São Paulo no G1. A partir deste mês, o governo federal vai enviar para alguns estados do país os venezuelanos que estão em Roraima. São Paulo deve receber 350 pessoas. Muitas escolas da capital já estão preparadas para receber crianças e adolescentes de várias nacionalidades. E não é de hoje. Acompanhe comigo aqui no telão. Olha só esses números. Mais de 1/3 dos estudantes estrangeiros do país estão matriculados em escolas paulistas. Olha só, 34,5%. Outros 10,7% estão no Paraná e 10,6% em Minas Gerais. O repórter Filipe Mancuso mostra como é a rotina desses imigrantes que estudam aqui na capital. A haitiana Jenny Flores chegou ao Brasil e entrou na escola estadual Marina Sintra, no centro da capital, em 2016. O começo não foi fácil. E na primeira vez que eu entrei aí tinha aula de ciência. Aí tem um menino lá que fica me falando as coisas. Depois que eu ouvi muitas pessoas ficar rindo, falei, meu Deus, ficou pensando, o que ele está falando? O que ele está falando de mim? Depois eu vi a professora colocar ele na fora. Falei, Hoje, ela não tem mais esse tipo de problema. Quando eu chegar aqui, todo mundo me recebe. Todas as professoras gostam muito de mim. Chega lá na sala, ô Jenny, você entendeu? Você entendeu o que você tem para fazer? Qualquer coisa que eu quero, só pedir. A colombiana Derli estuda na mesma escola. Disse que tudo ficou mais fácil quando ela começou a falar o português. Quando eu aprendi a pegar mais a língua, aí já conseguia me comunicar mais com as pessoas. Aí já fui mudando um pouquinho porque eles já sabiam que eu entendia. O número de alunos estrangeiros nas escolas de São Paulo está aumentando. Em novembro de 2017, a rede estadual tinha 10.000 alunos de outros países, 15% a mais do que no ano anterior. Para orientar professores e funcionários das escolas que recebem imigrantes, o governo lançou essa cartilha e também conta com a criatividade dentro das salas de aula. A gente percebe que os professores que são muito engajados e comprometidos, né, eles já estão desenvolvendo projetos e parcerias com ONGs e com institutos em relação ao idioma. Na capital, a rede municipal de ensino tem mais. A Jenny Flores chegou ao Brasil e entrou na escola estadual Marina Sintra, no centro da capital, em 2016. O começo não foi fácil. E na primeira vez que eu entrei aí tinha aula de ciência. Aí tem um menino lá que fica me falando as coisas. Depois que eu ouvi muitas pessoas ficar rindo, falei, meu Deus, ficou pensando, o que ele está falando? O que ele está falando de mim? Depois eu vi a professora colocar ele na fora. Falei,
Hoje, ela não tem mais esse tipo de problema. Quando eu chegar aqui, todo mundo me recebe. Todas as professoras gostam muito de mim. Chega lá na sala, ô Jenny, você entendeu? Você entendeu o que você tem para fazer? Qualquer coisa que eu quero, só pedir. A colombiana Derli estuda na mesma escola. Disse que tudo ficou mais fácil quando ela começou a falar o português. Quando eu aprendi a pegar mais a língua, aí já conseguia me comunicar mais com as pessoas. Aí já fui mudando um pouquinho porque eles já sabiam que eu entendia. O número de alunos estrangeiros nas escolas de São Paulo está aumentando. Em novembro de 2017, a rede estadual tinha 10 mil alunos de outros países, 15% a mais do que no ano anterior. Para orientar professores e funcionários das escolas que recebem imigrantes, o governo lançou essa cartilha e também conta com a criatividade dentro das salas de aula. A gente percebe que os professores que são muito engajados e comprometidos, né, eles já estão desenvolvendo projetos e parcerias com ONGs e com institutos em relação ao idioma. Na capital, a rede municipal de ensino tem mais de 4.500 alunos estrangeiros de 82 nacionalidades. Na Escola Municipal Infante Dom Henrique, no Canindé, mais de 20% dos alunos nasceram fora do Brasil. São bolivianos, angolanos, paraguaios, sírios. Tudo por aqui é pensado para ajudar os estrangeiros a driblar a barreira da língua. Nas portas, por exemplo, as frases de indicação são em português, inglês, espanhol e árabe. O Mohamed fugiu da Síria com os pais por causa da guerra. Quando chegou na escola há 2 anos, conhecia poucas palavras em português. Eu cheguei, não tinha amigo, aí depois todo mundo ficou me perguntando, eu não sabia falar português. Depois, quando eu aprendi, comecei a brincar, a falar. Coincidentemente, os alunos do 6º ano estão aprendendo na aula de matemática a história dos numerais indo-arábicos. Aí o Mohamed disse que tinha uma surpresa pra gente, que ficou com saudade da Síria, e escreveu uma frase da pátria-mãe dele. Tá terminando aí, Mohamed? Sim, já terminei. O que você escreveu aí, em árabe? Rabul Brasil. Agora, em português, traduzindo pra gente. Eu amo o Brasil. A lei determina que os estrangeiros têm o mesmo direito à educação que as crianças e adolescentes brasileiros. Vamos voltar a falar da chuva agora. Bem mais baixa, enquanto as outras regiões que não tinham ainda recebido essa brisa do mar continuavam com umidade mais baixa e temperatura bem mais alta. Aliás, a máxima hoje na capital foi de 31,2 graus, 3 graus a mais que a média de março. Depois desse calorão, a chuva, né, Tramontina? E olha, essa brisa do mar pode provocar muita chuva ainda hoje no litoral, entre Santos e Sebastião. E isso aqui é esperado mais para a madrugada, Tramontina. Amanhã esta situação pode se repetir? Não dá para descartar também, porque a gente vai ter calor, olha, máxima de 29 graus, aí vem as pancadas de chuva a partir da tarde, e como a gente vê aqui, vai ser assim durante boa parte dessa semana. E dá uma esquentada, né? Exatamente, olha aí 32? De novo, os 32 graus. Hoje fez 31,2, quarta-feira podemos ter 32 graus. Obrigado, Eli. De nada, até amanhã. Até. Tchau, tchau. A seguir você vai ver aqui no SPTV a Semana do Consumidor, que começa com uma ação para o acerto de contas atrasadas de água, luz e gás. E agora vamos ver como está o trânsito na capital nesse momento. A gente começa com a Marginal Pinheiros, aqui pertinho da gente. Tá tudo travado. Ninguém vai para canto algum. Olha só que situação, hein? Péssima situação para o motorista que está enfiado nesse trânsito em direção ao Cebolão e Castelo Branco. Vamos mudar de câmera? 23 de maio, a situação piora para quem vai para o centro da cidade. Trânsito travado, um pouquinho melhor em direção à Zona Sul. Mas aqui os motoristas têm uma enorme dificuldade. E na Marginal Tietê, a situação é mais complicada, como sempre, aqui no caminho, na pista local para a Dutra e Ayrton Senna. A gente volta já já com outras notícias. A Prefeitura da capital vai ampliar a Operação Delegada, que é conhecida como o bico oficial dos policiais militares. O prefeito João Dória anunciou hoje que os valores pagos para os policiais vão ser reajustados para incentivar a adesão ao programa. Os policiais também vão multar quem fizer xixi na rua, descartar lixo irregularmente ou for flagrado em pichações. A Operação Delegada, um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, foi criada em 2009 para combater o comércio ilegal de ambulantes. Chegou a ter 4.000 homens, mas no ano passado tinha apenas 750. Agora a Prefeitura quer completar o quadro de 1.200 vagas disponíveis. Os oficiais que aderirem à operação vão receber
R$ 28,00 por hora trabalhada. Os demais PMs, R$ 25,00. Começou hoje a Semana do Consumidor. A Agência Reguladora de Saneamento e Energia montou estandes na Estação Brás do metrô para tirar dúvidas, atender reclamações e negociar dívidas de água, luz e gás. Seu Cléo mora em Suzano e no ano passado passou a usar o gás canalizado, ou de rua, como também é chamado. Parcelou o kit de instalação em 12 vezes. Hoje, quando viu uma tenda